E aí galera, como é que vocês estão? Esse lugar aqui que eu tô oferecendo essa panorâmica para vocês, isso daqui é o Parque da Independência. Ele tem aproximadamente, segundo alguns dados, 161.300 metros quadrados de espaço. E ele comporta ali em cima, não sei se você vai ver, depois eu vou mostrar, o Museu do Ipiranga, a famosa Casa do Grito. E aqui nós temos o Altar da Pátria, o Altar da Independência. Ele tem diversas definições. Eu vou mostrar um pouquinho da constituição desse Altar da Pátria, que é um monumento bastante imponente, que fica localizado aqui no bairro do Ipiranga. E o rio Ipiranga fica aqui nas proximidades também desse local. Bom, esse monumento à Independência, ou Altar da Pátria aqui, ele foi inaugurado por volta de 1922, incompleto, e viria a estar completo apenas em 1926. Foi como parte, né, das comemorações aí do primeiro centenário da independência do Brasil em relação ao Reino de Portugal. E então eles fizeram esse monumento aqui para ilustrar essa data que ficou registrado aí nos anais aí da história como um evento importante que aconteceu nesse processo de independência do Brasil. Bom galera, agora eu vou falar um pouquinho, para quem não se lembra dos livros de história, eu vou dar uma contextualizada em tudo que aconteceu. O Brasil, até 1808, ele era apenas uma colônia de Portugal, como muitas outras que eles já haviam, que a coroa portuguesa já havia conquistado, né? Porém, em 1808, Napoleão Bonaparte estava, entre aspas, tocando o terror na Europa. E o que aconteceu naquele momento foi que ele fez um bloqueio marítimo na Europa. Um dos principais adversários, digamos assim, políticos, em poder político, era a Inglaterra. E Portugal, a gente sabe que é um reinado pequeno, territorialmente falando, né? E ele era um grande aliado da Inglaterra. E quando o Napoleão impôs, né, esse bloqueio marítimo, afetou diretamente a economia portuguesa. Em 1808, Portugal já estava na iminência de ser invadida, né, pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Então, o que aconteceu foi que a corte portuguesa, incluindo a família real, e mais, se fala em torno de 15 mil pessoas, né? Então tinha advogados, médicos, enfim, a alta burguesia, enfim, as pessoas fizeram o Brasil uma extensão de Portugal, da coroa portuguesa, e aqui se fixaram até 1821. Então esse processo, nesse período Dom João VI já governava, porque a mãe dele já era considerada louca, então ele veio para o Brasil. Porém, em 1821, a coroa portuguesa e toda a nobreza eles voltaram. Então eles queriam fazer com que o Brasil voltasse apenas a ser uma colônia, mais uma das colônias portuguesas. Por quê? Porque em 1821, Dom João e a corte portuguesa eles estavam com receio do trono ser usurpado, porque nesse período Napoleão Bonaparte e todo o seu poderio militar, ele caiu na Europa. Então, no receio de ter o trono usurpado, Dom João VI retorna para a Europa. Então galera, a gente está aqui agora nas margens do Riacho do Ipiranga, onde Dom Pedro teria proferido o famoso grito de independência. Mas aproveitando, vamos falar um pouquinho sobre Dom Pedro. Ele nasceu em 1798. Em 1822, quando aconteceu o famoso evento, né, da independência, ele tinha de 23 para 24 anos, não sei se completo. Ou seja, vamos imaginar o cara, porque nessa época, só para ilustrar, Dom João VI já tinha, então, como a gente falou, em 1821, ele voltou para a Europa e ele deixou aqui o Dom Pedro I como uma representatividade da coroa portuguesa aqui, certo? Só que com isso, o que acontece? Os aristocratas e os burgueses que tinham interesse no território do Brasil, eles estavam pressionando e orientando Dom Pedro I para que ele proclamasse a independência do país, né? E então, mas imagina, o cara tinha 23 anos por aí. Acho que 24 anos incompleto, né? O cara era burguês, era rico pra caramba. Inclusive, ele é conhecido por ter sido muito mulherengo, enfim. Nas cartas que ele mandava para as mulheres, ele ilustrava lá o seu órgão genital como a máquina triforme, né? Disse que ele também mandava até pelos dos órgãos genitais para as mulheres nas suas respectivas cartas, desenhava pênis, enfim. Então a gente sabe que o nosso herói nacional, né, entre aspas,
ele não estava muito preocupado com a nação. Ele simplesmente era um jovem, um moleque, né? Que tinha em seus conselheiros uma orientação de pedir a independência do Brasil do Reino de Portugal. E foi exatamente o que aconteceu. Então, temos aí a figura de José Bonifácio e esses outros caras ali que ajudaram nesse processo. Por quê? A gente sabe que os caras também tinham interesse no continente, né? No continente sul-americano, aqui no Brasil, que era a gente sabe que aqui é uma terra que, diferentemente da Europa, tem um potencial de produtividade muito grande. Tinha a questão do ouro. Enfim, Dom João VI estava pressionando para que Dom Pedro voltasse para Portugal, porque as leis que ele institui aqui já não tinham mais validade, segundo o Dom João VI, o pai dele. Então, juntamente com a orientação dos interessados, né, dos burgueses interessados aqui no continente brasileiro, no continente sul-americano. Então, ele acabou proclamando a república aí meio que, beleza, eu aceito aí o que vocês estão me propondo. E com isso ficou proclamado a independência do Brasil. E o que acontece, na verdade, é que como eu falei, o Dom Pedro I, ele basicamente era uma figura, uma representatividade política, né? E, na verdade, quem manipulava todas as situações eram os caras que tinham interesse. E aí então, a coroa portuguesa, então, aceitou, né, que o Brasil tornasse, então, independente. Porém, quando eles foram embora, eles já levaram tudo que eles puderam de riquezas do Brasil. E ainda, diante da liberação da independência do Brasil, foi cobrado um valor que se fala em torno de 3 milhões de libras esterlinas. Aí o Brasil teria feito esse empréstimo junto à Inglaterra e pago a Portugal para que então nos tornássemos independentes política e economicamente da coroa portuguesa. E então esse foi mais uma etapa dos eventos que aconteceram. Mas a gente sabe que no fundo essa questão desse heroísmo que foi ilustrado por Pedro Américo, isso aí é tudo mais uma encenação dos eventos que aconteceram aqui, né? Galera, agora a gente vai conhecer aqui a Casa do Grito, né? Aonde supostamente Dom Pedro I, naquele retorno de Santos para São Paulo, teria encontrado um mensageiro que trazia uma carta na qual sua esposa e José Bonifácio teriam redigido, onde eles pediam que ele tomasse a decisão em relação a pedir ao Brasil que tornasse-se então independente, né, de Portugal. E nesse local ele e o mensageiro teriam se encontrado. E essa aqui é a famosa Casa do Grito. A gente tem alguns monumentos aqui. E essa casa ficou famosa porque no quadro Independência ou Morte, pintado por Pedro Américo, essa casa aparece ilustrada lá no fundo. Então por isso que ela tem, dentro desse contexto histórico, uma importância muito grande. E é considerada aí um patrimônio histórico, né, da cidade de São Paulo. É uma casa de pau a pique. E aqui a gente tem algumas ilustrações de como era esse terreno antes das construções. Aqui nós temos uma espécie de mapa do Parque da Independência. Aqui é o Altar da Pátria. Casa do Grito fica aqui. Aqui nós temos aquele acesso da pista ali que corta o monumento. Aqui nós temos o Museu da Independência e temos uma parte de floresta aqui em cima. Mas enfim, essa casa ela tem 8 cômodos aproximadamente. E essa construção aqui ela foi refeita em 1955. Então ela sofreu aqui algumas mudanças. Na verdade ela foi reconstruída, né? Ela foi reconstruída porque depois daquele processo de 1822, ali todos os eventos que aconteceram, ela ficou meio esquecida. E por volta de 1955 teve uma reforma importante aqui. Bem, mas enfim, quando você ouvir então a respeito
Casa do Grito, do Pedro Américo, é essa. Nós estamos falando desse monumento aqui, onde os tropeiros se hospedavam quando faziam o trajeto de São Paulo, Santos. E ela mantém as características originais, né? Uma construção de pau a pique, ó. Olha só. E tem aqui uma estátua que foi inaugurada recentemente. Esse daqui, eu acho que era a estátua de Dom Pedro I. Vamos ver o que ilustra aqui. Bom, eu acho que ele era... É, porque o pai dele, o Dom João VI, era bem baixinho, né? É isso mesmo. Dom Pedro I. Proclamação da República, 7 de setembro de 1822. Falando que a maçonaria teve aí um papel importante no episódio da história brasileira. Mas é engraçado que o nome de Dom Pedro, eu vou colocar aí na ilustração para você ver o tamanho do nome dele. Aqui eles colocaram só Dom Pedro de Alcântara de Bragança e Bourbon. Na verdade tem mais uns 8 ou 9 nomes além desses que eu li. Que é o Dom Pedro I, imperador do Brasil. Iniciou aí na maçonaria no dia 2 de agosto de 1822, sendo eleito para o cargo de grão-mestre em 4 de outubro daquele mesmo ano. E nós temos aqui a estátua de Dom Pedro I. Aí galera, dá um salve aqui pro nosso canal aí, ó. Salve! E aí galera, se inscreva no canal, tá bom? Ativa o sininho e deixa o joinha. Ó, dá uma moral aí. Compartilha. Ó, agora a gente vai mostrar um pouquinho aqui do parque. Uma panorâmica aqui, a gente tá... Só pra te contextualizar, você que tá vendo o vídeo. A gente estava lá embaixo, no Altar da Pátria. Aqui é a Casa do Grito, que a gente mostrou. E aqui a gente está subindo agora para o Museu do Ipiranga, que tem essa pista de concreto aqui, esse terreno de concreto. Aqui nas laterais aqui, ó, nessas laterais é todo arborizado. Então tem uma arborização bem legal. Então para quem quer sentar embaixo da árvore, refletir, relaxar um pouquinho, e é bem legal, dá para curtir bastante. Então a gente está agora aqui no Museu do Ipiranga, também conhecido como Museu Paulista ou Museu Universidade de São Paulo. Na verdade, esse aqui é o museu público mais antigo aqui da cidade de São Paulo. Foi inaugurado em 1895, portanto ele já tem 125 anos. Esse monumento aqui, esse jardim aqui inspirado no Palácio de Versalhes. Ele possui aí, esse museu possui 123 metros de comprimento por 16 metros de largura. E ele está vinculado à Universidade de São Paulo desde 1963. Possui aí um acervo de mais de 125 mil, são mais de 125 mil itens aí que remetem à história da localidade. Segundo os dados que nós temos, somente em 2022, provavelmente no ano que vem, será concluída essa reforma. E ele estará novamente aberto para visitações. Aparentemente aqui era um local com queda de água. A água vinha numa queda de cima e nesse declive acabava aqui, ó. Bom, então era isso aqui que eu tinha para mostrar em relação ao Museu do Ipiranga. Dá para notar que parece que eles estão mexendo com reforma no teto ali também, ó. Mas é realmente um prédio extremamente lindo, né, meu? É um prédio muito bonito, imponente, muito imponente. Como eu tinha dito, são 123 metros de comprimento por 16 de largura. Realmente é muito lindo isso aqui. Pena que está fechado para visitação. Aí, provavelmente em 2022 a gente volta para conhecer aí e conhecer um pouco mais sobre
os documentos históricos e souvenirs aí que temos aí dentro, né?